Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que momento belo e oportuno para a escuta da Palavra de Deus. O salmista nos ensina que a Palavra de Deus dirigida ao nosso coração nos ajuda a compreender quem verdadeiramente Ele é. E quem escuta a Palavra de Deus também pode realizar melhor o seu projeto em sua vida. Nós queremos, neste momento do Palavra da Salvação, fazer esta abertura do nosso coração, compreendendo que Deus é fiel em tudo o que faz e, por meio da escuta da sua Palavra, podemos compreender o seu projeto. Te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir o seu coração, seu ser, a sua inteligência e acolher esta mensagem que hoje o Evangelho dirige a cada um de nós. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filantérios e longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. E aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos diante de um trecho do Evangelho exigente, com palavras duras de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Aliás, esta palavra hipocrisia já significa muito. Significa justamente a falsidade religiosa, uma experiência religiosa de aparência meramente. E nós não podemos pautar a nossa vida por aí. Autenticidade na nossa experiência religiosa. É isso que exige Jesus. O Evangelho diz que Jesus está se dirigindo às multidões e aos seus discípulos. Portanto, a todas as pessoas que estão diante de Jesus. E qual é o ensinamento de Jesus às multidões e aos discípulos? Diz o Evangelho: os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Como quem diz, eles têm, de fato, autoridade para ensinar. Eles sabem da lei de Moisés, por isso têm autoridade para ensinar. Mas uma observação que Jesus faz diante disso: fazei e observai tudo quanto vos disserem, porque o que ensinam é realmente autêntico. No entanto, não imiteis suas ações. Por quê? Porque dizem, mas não fazem. Há uma distância entre aquilo que eles falam e aquilo que eles praticam. Aqui, meu irmão e minha irmã, quando Jesus condena essa ação dos fariseus, ele também nos provoca.
significa que, como cristãos, nós não podemos seguir este mesmo princípio: falar e não procurar colocar em prática aquilo que nós falamos, ensinar e não nos comprometer com aquilo que ensinamos. Por isso vale aquela orientação de São Beda: humildade para aprender o que não sabemos, solidariedade para ensinar o que aprendemos, coragem para praticar aquilo que ensinamos. Não pode haver distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos, senão caímos no farisaísmo. É isso que Jesus diz: observai o que disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. E aí Jesus começa a mostrar a hipocrisia deles, que muitas vezes pode ser também a nossa hipocrisia. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Quantos religiosos ainda hoje são assim? Impõem sobre os outros um fardo pesado, mas que eles mesmos não estão dispostos a carregar. Isso é farisaísmo. Não podemos admitir que, na comunidade cristã, esse tipo de comportamento prevaleça. Continua ainda Jesus: praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Quantas vezes nós também não somos seduzidos a viver a nossa experiência religiosa simplesmente em busca de reconhecimento, em busca de sermos vistos pelos outros. Segundo o Evangelho, este comportamento não é adequado para quem segue Jesus. E continua ainda o Evangelho. Usam largos filactérios, isto é, longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, nos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Isto é, são pessoas que vivem a sua experiência religiosa, mas em busca de recompensa, de reconhecimento, de ocupar lugares de honra e distinção. Não podemos ser assim. A advertência de Jesus é para que trilhemos a nossa vida na contramão deste comportamento dos fariseus. Quanto a vós, diz o Evangelho, não permitais que vos chamem Rabi, que vos chamem mestres, pois um só é o vosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Por isso não podemos ter a tentação de, entre nós, querer ocupar o lugar de Deus, de achar que eu sou melhor do que o outro, diminuir, humilhar o outro. Um só é o nosso mestre, Jesus. E quanto a nós? Quanto a nós, o Evangelho diz: vós todos sois irmãos uns dos outros. Por isso nos comportemos como irmãos, não queiramos ser melhores, humilhar o outro, diminuir o outro. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E continua o Evangelho: a ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. É claro que aqui não está falando da nossa relação filial, de filho e pai, que não pode chamar o seu pai biológico de pai. Não é isso. É no sentido de que aqui na terra não podemos colocar em outras pessoas a confiança que devemos colocar somente no Pai Eterno. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Não permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. A gente precisa ter humildade, porque muitas vezes a nossa tentação é querer ocupar o lugar de Cristo na vida das pessoas. Não. A nossa missão é conduzir as pessoas a Cristo, ajudá-las a compreender a presença de Cristo em suas vidas, e não nós ocupar o lugar de Cristo. Antes, a orientação do Evangelho, que deveria ser uma regra fundamental para a nossa vida como cristãos: o maior dentre vós será aquele que vos serve. O que nos torna grande como cristão? O serviço aos irmãos e irmãs. Aquele que se exaltar será humilhado, diz o Evangelho, e aquele que se humilhar será exaltado. É a inversão da lógica do reino. O que nós buscamos neste mundo? Ser exaltados? Ou, como Cristo,
buscamos o caminho da humildade e, mais do que isso, o caminho da humilhação, do esvaziamento de nós mesmos para que a vontade de Deus se realize em nós. Nós buscamos o caminho do privilégio ou, como seguidores de Jesus, assumimos o caminho do serviço aos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Esta é a provocação do Evangelho para nós no dia de hoje. Acolhamos essas provocações. Meu irmão e minha irmã, provocados por este Evangelho, não há outra atitude melhor do que agora manifestar o nosso desejo de intimidade com o Pai Eterno em atitude de oração. Te convido a dirigir o seu olhar cheio de confiança a esta imagenzinha do Pai Eterno que nos remete à verdadeira comunhão com Ele. Façamos a nossa oração cheios de confiança como filhos e filhas amados do Pai Eterno. Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, no dia de hoje, à luz do Evangelho que ouvimos e refletimos, te pedimos um coração livre da hipocrisia. Livra-nos, Pai Eterno, da vaidade religiosa, que saibamos ser humildes, despojados, que em tudo busquemos servir ao Teu Filho Jesus e nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Que saibamos, Pai Eterno, acolher este princípio do Evangelho que terminamos de ouvir. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ajuda-nos a viver o Evangelho que terminamos de ouvir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.